OLAP, né, é um tipo de aplicação, né, para analítica, né, e comentei a respeito, né, do propósito, né, ela é uma, especulação, né, sobre os dados, dirigida, né, pela pessoa, né, a pessoa vai fazendo consultas e operações sobre uma massa de dados, então é um processo que ele é direcionado, né, pelo ser humano, que está ali, buscando algum tipo de informação, de insight, etc, né. É diferente, por exemplo, de aplicações, né, de machine learning, né, de mineração de dados, né, que são mais automatizadas, né, que a intervenção humana ocorre diferente, né, que eu vou comentar ainda, né. Mas para a gente poder ter, uma certa base, né, então eu comentei sobre o propósito, né, do LAP, e na última aula que nós tivemos, né, eu falei sobre as operações básicas, né, pivoteamento, drill down, roll-up, né, slice, dicing, e assim por diante. A ideia é que então que você tem uma caixa de areia de dados ali, e você fica brincando com aqueles dados, né, dentro de operações, articuladas, consistentes, né, para você tentar, enxergar ali alguma coisa que seja útil, né, dentro do teu negócio, né. Muito bem. E agora, né, eu vou, dar uma paradinha com esse OLAP, né, você já teve a ideia básica ali, e eu vou, esticar essa conversa na direção, de um certo projeto, né, de banco de dados, que dá suporte para isso, tá. Daí vai ficar, a ideia é reforçar um pouco, né, alguma das coisas que eu já falei, e mostrar, como que isso, né, acaba se articulando e gerando algum tipo de sistema de informação, que é útil, né, para a gente poder, trabalhar, tá. Então, eu vou falar um pouco sobre, projeto, né, daquilo que a gente chama de projeto multidimensional, tá. Eu vou tentar dar uma primeira visão, né, essa primeira visão ela é um pouco mais clássica, um pouco mais tradicional, não é, e depois, né, e ela é necessária, nesse momento. E depois, né, à medida que a coisa andar aqui, a gente pode, expandir um pouco e falar de algumas variações aí que a gente pode, considerar, tá bom? Mas o fato é que nós estamos, complementando, né, essa questão do dado analítico, não é, principalmente para, consultas, né, dirigidas, né, conduzidas pelo ser humano, como uma sequência, né. Então tem as operações, né, tem a estrutura dos dados e tem daí, como que eu posso organizar isso, né, numa num banco de dados, de tal maneira que possa ser depois operacionalizado, tá. Então vai ser isso que eu vou falar aqui, ok. Hã, muito bem. Ah, eh Banco de dados, né, você já teve disciplina a respeito disso, né, você deve ter visto já isso de várias maneiras, não não sei dizer exatamente, né, o que você já viu, desde o ensino médio, certo?
do ensino técnico, né? Mas você já teve contato, não é, com esse tema, né? E aí nós vamos falar de novo de banco de dados, né? Estou anunciando aqui, e você pode estar meio, né? Vai falar de novo de um negócio que eu já vi, né? É mais ou menos, tá? Não é, é banco de dados, sim, né? Certamente, espero que você tenha visto, né? E conhecido, mas o que vai mudar aqui vai ser o enfoque, né? Nós vamos tratar de um certo tipo, não é? De aplicação de banco de dados que tem diferença em relação ao, ao que provavelmente você já viu, né? Pelo menos eu espero, né, que tenha essa diferença, tá? Vai mudar um pouco o enfoque aqui, né? O banco de dados, né, que você está acostumado, eu imagino, né, que seja uma coisa que a gente já conversou aqui, né? Uh, e correndo o risco de ser repetitivo, né? Mas, enfim, é daquela divisãozinha, né, que a gente tem dos dois principais tipos de aplicação, né? Deixa eu colocar a imagem aqui de novo, né? Porque o que eu vou comentar aqui é um troço importante, tá? É, para alguns talvez seja repetitivo, né? Espero até que seja, ficarei feliz se for, né? Mas não estou compartilhando ainda, antes que alguém fique em pânico, aí eu estou tentando colar uma figura aqui para a gente poder, para eu poder falar, né? Essa figura não é nenhuma novidade, né? Você está de saco cheio já de ver, inclusive, espero, né? Mas enfim, né? Deixa eu só acertar aqui, vai que tá. Vou compartilhar agora, peraí. Ó, então esse famigerado desenhinho que você já conhece, né? Você já deve estar de saco cheio dele. Puta, professor, será que esse desenhinho cairia na prova, né? Será que o senhor conseguiria bolar alguma questão, né? Em cima disso? Claro que sim, né? Então, eu espero que você perceba, né, que é uma coisa importante para nós. Então, ó, o que eu estou imaginando, ó, é que você olhou, né, a questão de banco de dados, é basicamente aqui, quer ver, ó? Eita ferro, vai, né? Aqui, para esse cara, ok? Por banco transacional. É isso que eu estou esperando, tá certo? E esse daqui, o que nós vamos falar, ó, é esse daqui, ó, tá? A aplicação, né, básica, hoje eu estou sem a caneta aqui, né, do banco de dados multidimensional, é aqui, tá? E tem diferença. Tá certo? É banco de dados, ou seja, é um depósito de informação, é um repositório, né? É uma camada de persistência, vai depender aí do vocabulário com o qual você tá acostumado, né? Mas o fato é banco de dados, né? Agora, então você deve, o propósito ali é guardar dados, né? De uma tal maneira que quando o sistema de informação precisar, ele tem ali já, né, à disposição.
não é? Muito bem, então, é banco de dados. Agora, o que vai ter que ser considerado é que a técnica e os princípios que a gente tem para projetar um bom banco de dados que dê suporte à parte operacional, transacional, não são exatamente os mesmos que a gente usa para projetar um banco de dados com finalidades analíticas, ok? É banco de dados ali, é banco de dados aqui, mas como o padrão de uso desses dados é diferente entre o que se faz, né, no ambiente transacional em relação ao que se faz no ambiente analítico, então, necessariamente, os princípios de projeto vão ser diferentes, ok? Isso tem que ficar muito claro para você, tá? Muito claro. É importantíssimo que fique muito claro isso para você, tá certo? E eu não tenho problema nenhum em dizer que isso aí seria uma questão de prova, né? Tranquilo, né? Para você, é, tranquilo para você pensar em prova, tá? Por quê? Porque é absolutamente relevante, é muito importante. Eu sempre vou defender que o cara saiba por que que ele está fazendo alguma coisa da forma que ele está fazendo. Isso aí é fundamental, né? Não é porque está na moda, não é porque todo mundo faz assim. Não, isso não é resposta, né? A gente tem que ter uma certa clareza de por que a gente faz certas coisas, tecnicamente falando, daquela maneira específica que nós estamos fazendo, tá? Senão você virou um robô, né? E aí, sinceramente, nego, você tem que perder o seu emprego para inteligência artificial mesmo. Por quê? Porque você não, né? Para fazer automático assim, sem pensar, não precisa ser um ser humano, né? Pode botar lá o pior robô da IA possível, né? Que ele dá conta. Então, valorize o teu passe, tá? Ó, procure, né? Pensar, refletir e entender, né? Por que que certas coisas são feitas de uma certa maneira ou são recomendadas que sejam feitas de uma certa maneira, tá? Se interesse por isso. A gente, no dia a dia, tem uma tendência a ser arrastado, né? Pelos produtos, pelas ferramentas, pelos frameworks, né? De uma maneira totalmente irrefletida. Isso é péssimo, né? Isso não é do teu interesse como profissional, tá? Você tem que ser aquele cara que pensa para fazer. E que você é um cara que é crítico, tá? Entenda, quando eu escolho fazer de uma certa maneira, imagine que seja uma maneira sofisticada, elegante, tecnicamente super justificada. Tá, mesmo assim, ela vai ter os pontos fracos, ela vai ter algum tipo de desvantagem, e você tem que saber quais são. Não fique pensando, mas não tem mais. Eu quero fazer sempre a melhor maneira, aquela que não tem defeito. Não existe, ok? Não existe. Então, você vai ter que justificar, de repente, certas opções, né? Certas decisões de projeto, etc. E você vai ter que saber justificar. E é importante você saber por quê, em que aquilo beneficia os pontos vantajosos daquela abordagem, mas você tem que saber também em que aquilo ali não é tão bom, até para você poder defender a sua escolha, tá certo? Então, isso aí é fundamental. E não é nessa disciplina, tá? Que eu estou falando, é em todas.
ok? Tem que ter esse discernimento, ok? Discernimento é a coisa mais importante que você pode buscar, tá? Discernimento. Muito bem. Então, ó, voltando aqui, existe uma maneira, né, mais adequada, né, tecnicamente, de se projetar um banco de dados para suporte a transações, a operações transacionais, e existe, né, um certo conjunto de valores, uma certa abordagem que parece ser mais adequada, né, para o projeto de bancos analíticos, né, que tem uma finalidade mais de dar suporte a operações analíticas, ok? E eu vou ficar muito feliz se você pelo menos entender por que que tem que, por que que tem que ser diferente, tá? Bom, a grande, né, questão que nós temos, né, e eu já comentei, ok? Em algum momento, né? Eu já comentei, eu sei disso, né? Mas nunca é demais, né? Eu já comentei, né? Que a gente aqui, ó, você lembra lá? Eu falei, ó, aqui se faz o registro, né? E o controle das operações. Tem um slide aí que eu fiz um paralelo, de um lado, sistemas transacionais, do outro, não é? Sistemas é, analíticos, né? E a operação o sistema transacional, o foco dele é registro e controle das operações. Então, registrar supõe gravar, supõe escrever, ok? Então, eu já comentei e vou falar de novo, né? Então, aqui, ó, você tem muito write, muita operação de gravação, porque vai acontecendo coisas e você precisa ir registrando essas coisas, tá certo? Por outro lado, a parte analítica, ela vai basicamente pensar em planejamento, né? Num sentido de você olhar o que se tem para ver o que se busca, né? Como estou e para onde eu vou, planejamento, né? E controle, mas num controle diferente, né? No controle no sentido de atingir, né? As metas, o que nós nos propusemos a fazer, né? Foi atingido, né? Isso é um tipo de controle. É diferente do controle que nós temos aqui desse lado. Hoje está horrível aqui, eu estou dizendo com o mouse, gente, né? Aqui também tem controle, né? Mas é um controle num sentido mais de validação, num sentido mais restritivo, ou seja, de você garantir que as regras de negócio definidas estão sendo respeitadas. Então, é um controle, né? Então, o controle aqui nesse nível transacional é diferente do significado do controle no nível analítico, né? Na esfera analítica. Aqui é mais no sentido de feedback. Estamos bem, estamos mal, atingimos ou não, né? É nesse sentido. Eu ter mesmo controlar meu desempenho em relação a metas, né? Enquanto que aqui é controle no sentido de garantir que as regras de negócio estão sendo obedecidas. Ok? Mas o fato é, aqui, ó, o registro, né? Eu preciso gravar muito. Enquanto que aqui, ó, eu praticamente não gravo. O analítico, né? Ele não tem. A única gravação que tem para valer mesmo é quando eu puxo os dados do transacional para ele periodicamente, aquele processo ETL. Mas daí é uma gravação diferente. Por quê? Porque vem um lote de dados, eu gravo tudo de uma vez só e libero para usar. Aqui não, né? Aqui o dado vai sendo gravado aos pouquinhos. Aqui que eu estou falando, aqui, né? Ó,
Aqui, o dado está sendo gravado aos pouquinhos, conforme as operações vão acontecendo. No banco transacional, ele vai gravando de pouquinho em pouquinho, né? Cadastra um cliente, agora tem uma venda, agora tem um pagamento, agora tem, entendeu? Uma baixa de estoque, agora tem uma entrada de produto em estoque. Ele vai gravando conforme as coisas vão acontecendo. Então, aqui, a gravação, ela vai acontecendo conforme a demanda, conforme as operações, as transações vão acontecendo. Enquanto que aqui, ó, a gravação, né, aqui desse outro lado, né, a gravação ela acontece, né, de baseada. Vem um lote de coisa inteiro de lá, atualiza aqui e solta o bicho, né? Então é diferente. Então, no dia, durante a operação de um usuário comum no analítico, ele praticamente não grava nada. A gravação que acontece, ela é um processo automático que acontece em horários pré-definidos, que puxa um caminhão de dados novos lá do transacional, grava aqui e libera. E aí, na hora que libera, o usuário analítico vai trabalhar, e esse trabalho dele é basicamente só leitura. Ele não grava. Enquanto que aqui, ó, no LTP, no transacional, a gravação é o dia inteiro, tudo de pouquinho em pouquinho, né? Vai acontecer alguma operação ali, no mundo real, tem que registrar, tá certo? Eu já falei disso, assim, várias vezes, né? Entendeu? E essa diferença, ela é essencial para você entender por que o projeto do banco de dados transacional é do jeito que é, com umas certas regrinhas que a gente respeita e que vale a pena respeitar, ok? Uh, Muito bem. Então, o banco de dados transacional, né, o grosso dele, assim, é relacional. Tá? Você pode adorar aí o seu Mongo da vida, seu banco NoSQL da vida, mas, cara, ó, o suporte a banco a operações transacionais, ele é, na sua essência, relacional, tá? Ele é complementado por aplicações não relacionais, os tais NoSQL, mas o grosso da coisa é relacional, tá? E entenda, não é arcaico isso. Ele o modelo relacional, principalmente, né? Ele é particularmente adequado para isso. Ele é muito consistente, ele é muito confiável, e ele, bem feito, dá um desempenho que o outro não vai dar. Entendeu? É claro que ele tem limitações, tem que ser dado estruturado, etc. Mas um tipo de controle de concorrência mais forte, mais rígido, né? Etc. Mas entenda que isso não é um grande problema para a maioria das aplicações transacionais, pelo contrário, é até desejável isso, ok? Mas vai sobrar coisas que você vai fazer em banco não relacional. Tá? Mas aqui nós não estamos interessados muito nisso, porque cada coisa ali é mais específica. Vamos falar aqui do grosso, que é a, a parte transacional clássica, né? Muito bem. Aí, e aí o que que acontece, né? Você vai ter, então, você vai querer que essa operação de gravação, ela seja, ela possa acontecer de uma maneira muito eficiente, ok? Ela é muito crítica, ela é muito, ela é muito exigente em termos de certas restrições, de certas garantias. Então, ela tem tudo para ser uma pedra no sapato. Gravar dói, ler não. Uma operação de leitura, ela é sempre muito mais tranquila do que uma operação de gravação, do ponto de vista dos sistemas
básicos do computador, tá? Pense sempre nisso. Gravar é uma coisa mais complexa do que ler. Por quê? Porque a gravação, por exemplo, em ambiente compartilhado, que nem são os bancos de dados, ela exige uma certa exclusividade. O item de dado que eu estou gravando, o lugar onde eu estou gravando, ninguém mais pode estar mexendo nele enquanto eu estiver gravando. Entendeu? Eu tenho que ter uma reserva. Ó. Eu vou gravar aqui nesse pedacinho aí. Então, esse pedacinho, ninguém mexe enquanto eu tô gravando. Entendeu? Eu não posso ter duas transações, né? Gravando, ou uma gravando e a outra lendo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Não dá. Por quê? Porque a gravação, ela exige exclusividade. Imagine, você está gravando um negócio e outra transação está mexendo ali no que está gravando. Você não tem como garantir o resultado final da operação, porque vai que a outra transação mexeu. Né? Então, entenda que para esse lado esquerdo aqui, né, do transacional, como ele grava muito, porque ele se encarrega do registro das operações, essa operação de gravar, ela é complexa, ela é exigente, porque ela requer uma certa exclusividade sobre o item que está sendo gravado, e isso tende a tornar meio problemático, degradar desempenho, etc. Ok? Então, quando a gente vai projetar um banco de dados, a gente vai querer que essa operação de gravação, pela, pela complexidade que ela tem e pela quantidade, né? Vou gravar um monte de vezes aqui, toda hora vou estar gravando alguma coisinha, a gente vai se preocupar que ela não seja um gargalo, né? Que ela não inviabilize. Então, nós vamos projetar o banco de dados de uma maneira que essa operação de gravação ela seja o mais eficiente possível, ela possa ser o mais eficiente possível, ok? Então, nós não gostamos no projeto transacional, nós não gostamos de redundância. O que é redundância? O mesmo item de dado está guardado aqui e está guardado ali também. Tá? Por quê? Porque você está gravando em dobro, né? Se você tem aqui e lá, eu atualizei aqui, eu tenho que atualizar lá também, senão vai ficar defasado. Aqui tá um certo valor que eu mudei agora e lá ainda está o valor antigo. Não, se eu mudar aqui, tem que mudar lá no outro lugar que aquele item de dado tá também. Então, nós não gostamos de redundância. Por quê? Porque ela aumenta a complexidade da gravação. Tem mais coisa para gravar, entendeu? Nós não gostamos disso. Então, quando você vai projetar um banco transacional, a gente procura fazer um design o mais enxuto possível. Por quê? Porque ele vai minimizar ou eliminar, né, redundâncias. Ok? E com isso, então, as minhas operações de gravação vão ser mais tópicas, mais objetivas, vai gravar só o estritamente essencial mesmo, estritamente necessário. Ok? Se eu tenho um banco mal feito, com certas redundâncias, com certas coisas lá, eu vou tornar mais pesada a coisa, porque tem que gravar em mais lugares, e eu posso estar correndo o risco de criar um certo tipo de problema que nós chamamos de anomalias de atualização. Ok? Anomalias de atualização. Então, o que vai acontecer é que o projeto de banco de dados para suporte a transações, ele vai, em geral, querer, né, um
projeto de banco de dados normalizado. Ou seja, eu vou projetar o banco de dados e vou dar especial atenção à normalização, né? Regras de normalização. Primeira forma normal, não pode ter tabela alinhada. Segunda forma normal, não posso ter dependência parcial da chave. Terceira forma normal, não posso ter dependência, entendeu? Funcional de um item não chave em relação a outro item não chave. Forma normal de Boyce Code, que meio que substitui a segunda e a terceira forma normal, a quarta forma normal, dependendo, entendeu? Essas regrinhas de normalização, elas são uma conquista do, da engenharia de dados. E elas vão garantir, então, que o projeto seja aquilo que eu falei, mínimo, ou seja, ele vai eliminar as redundâncias, né? Ele vai garantir que você vai ter ali a coisa mais enxuta possível, de uma tal maneira que a gravação, que você vai fazer toda hora e que é uma operação exigente, ela fique mais simples e por isso ela possa ser mais eficiente. Então, ao projetar um banco transacional ali para suporte a operações transacionais, você deve dar um especial cuidado com a normalização. Ah, professor, não se usa mais. Você está falando bobagem, uma bobagem inacreditável, né? Reveja isso, porque provavelmente você está mal informado, ok? Então, entenda que é, você veja que é, é uma condição isso. A tecnologia ela tem as limitações dela, ok? Gerenciamento de compartilhamento, né, de ambientes, principalmente de banco de dados, eles têm uma complexidade enorme e a tecnologia ela não faz milagres e você tem que ter uma política de bloqueios, né, de escalonamento de transações do banco de dados, etc. E o banco de dados normalizado nesse contexto ele é fundamental. E se você fizer o negócio direitinho, entendeu? E você bota lá no seu gerenciador de banco de dados, geralmente relacional de preferência, você vai ver que fica um aviãozinho se você souber fazer a coisa direito. Mas fica assim absurdamente rápido, ok? Então, aqui o domínio, né, é do banco normalizado, né, que atende às formas normais, né? Então, a gente fala, né, que é um projeto, né, lógico, né, de banco normalizado, tá? Em geral, o pessoal fala, até a terceira forma normal tá bom. Alguns vão falar, faz Boyce Code, que você só se preocupa com primeira forma normal e forma normal do Boyce Code, que é melhor, né? Mas tem quarta, quinta forma normal, tem até formas mais elevadas, tá? Então, aqui o pulo do gato é isso, né? Normalizado, tá? E não é palavrão, é altamente, né? Interessante isso, e sim, tecnicamente muito justificado, né? Uma conquista aí da engenharia de dados, tá certo? Muito bem. E entenda, a normalização, ela visa fundamentalmente você conseguir gravar com menos esforço e minimizar ou, geralmente, eliminar a possibilidade daquilo que a gente chama de anomalias de atualização, tá? Uh, vou assumir aqui que você deve ter visto isso o semestre passado, o ano passado em banco de dados. Se não viu, depois vocês falam comigo, eu posso explicar melhor isso, tá? Não vou fazer isso hoje, anomalias de atualização, mas vejam aí se vocês têm algum. Professor, não entendi essa história da anomalia de atualização e o que que isso tem a ver com a normalização. Daí vocês falam para mim, eu não terei problema de explicar isso para vocês, mas daí eu vou fazer isso daí na semana que vem. Hoje eu quero chegar numa ideia do multidimensional, tá?
E entenda que essa normalização, então, ela é uma exigência, vamos dizer assim, prática, por causa da gravação. Tá? Agora, aqui eu já não tenho a bendita gravação, né? Eu tenho o domínio do read, né? Aqui é do write. Aqui também lê aqui, né? Read e write, né? Aqui é basicamente o read, né? É ler, né? Então aqui você não vai ter problemas de anomalia de atualização. Por quê? Porque o dado é gravado tudo de uma vez só, você já põe ele certo lá e depois ele vai ser só lido. Entendeu? Lê não arranca pedaço, né? Então, entenda que como aqui, pelo padrão de uso, é basicamente consultas, né, operações de leitura, eu não preciso ser tão cuidadoso com a questão do desempenho, principalmente porque eu não vou ter a operação de gravação ocorrendo do jeito que ela ocorre no outro. Então, eu posso tomar vantagem disso. Aqui tem muita coisa que eu faço, né, no transacional, por quê? Por causa da bendita gravação. Ela é um negócio que eu tenho que ficar sempre meio estressado. Por quê? Porque aquilo ali tem uma chance, né, grande de me trazer problemas. Então eu tenho que trabalhar ali no ajuste fino mesmo do negócio. Agora, como aqui essa operação mais crítica, né, no analítico, não aparece, né, ela aparece de uma maneira muito específica, só gravação em lote, basicamente, então eu posso ter uma liberdade maior de fazer com que a leitura fique mais eficiente. Entendeu? E mais, o tipo de análise que eu faço aqui, ela tem um certo formato, um certo jeitão que é muito repetitivo, que é muito padrãozão. Aqui não, do lado operacional, aqui transacional, os bancos de dados têm variações assim importantes. Tudo bem, grava sempre, tal, não sei o quê, mas as operações, embora seja, né, leitura e gravação, mas você tem uma certa riqueza maior de possibilidades aqui de arranjos. Mas aqui não. O tipo de consulta, de análise que você faz aqui, ele é meio, né, é bem mais um negócio mais comum, que meio repetitivo até. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou tentar me aproveitar dessa diferença e, ao projetar o layout do banco analítico, eu vou usar as liberdades que eu tenho. Eu não vou raciocinar que nem eu raciocinei no transacional. Por quê? Porque lá tinha um motivo para fazer isso. Agora aqui não. Aqui eu tenho uma liberdade. Eu tenho que levar em conta que é basicamente operação de leitura, vai ter muita totalização, tá certo? Eu vou ter muitos valores que eu vou totalizar associados com muitas descrições. Esse valor aqui aconteceu em tal momento, ele foi produzido em tal lugar, ele foi produzido para tal cliente. Eu tenho uma série de coisas ali, então eu posso fazer as coisas num layout que privilegia esse tipo de utilização. Ok? Então, ado, para cada um no seu quadrado, né? Para cada doença, o seu remédio. Ok? Então, não é porque é banco de dados aqui e aqui que eu tenho que necessariamente seguir as mesmas regras. Eu tenho que ver aquela coisa fundamental que é o padrão de uso da aplicação. Né? E eu estou falando que aqui, né, no transacional, o padrão de uso é de um jeito significativamente diferente do padrão de uso do lado analítico. E não faz sentido nenhum eu querer usar os mesmos princípios de projeto
pro transacional e pro analítico. Tá certo? Então tá. Ok? Aí, deixa eu ver se tá carregado aqui. Ok, ó. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, esse material eu vou colocar lá, tá? Ó, aqui basicamente eu estou comentando, né? Alguma coisa nessa linha aí, né? E aí tem alguma coisa um pouco mais detalhada aqui. Mas, ó, quando você, né, vai projetar um banco multidimensional, né? Você lembra assim, né? Nem tudo que eu tenho lá no transacional tem valor analítico. Tem um monte de coisa lá que não serve para nada do ponto de vista analítico. É importante lá para você controlar o ciclo de vida, né, de um pedido, para controlar quem fez o quê, porque tem questões de responsabilidade sobre as operações, etc. Mas a hora que vai para o analítico é aquela coisa que já aconteceu, que já começou e terminou, né? E basicamente eu vou querer totalizar um monte de coisa, vou querer resumir um monte de coisa que aconteceu, usando totalizações, agrupamentos, etc. Tá certo? E em alguma aula passada, né, quando eu fui falar de OLAP, né, eu até comentei, né, cadê aqui? Ai, que inferno. Eu até comentei, né, de dois conceitos, né, que a gente utiliza e que são interessantes, né, que é o conceito de fato, né? O que é o fato? É um dado que eu tenho interesse, né? E que geralmente eu quero resumir, eu quero agrupar, eu quero condensar. Então, por exemplo, estou interessado em vendas, então o fato que me interessa é a venda, né? E eu tenho várias ocorrências desse fato, né? Porque eu fiz um monte de vendas numa certa janela de tempo. Eu estou analisando, por exemplo, pagamentos que eu fiz ou pagamentos que eu recebi. Então, o fato é o pagamento, né? E aí eu quero totalizar esses pagamentos, eu quero fazer algum tipo de agrupamento, pagamentos por período de tempo, pagamentos por tipo de recebimento, sei lá, né? Então, o fato é o evento de interesse. E ele geralmente vai ser expresso, ele vai ter números, quantidades que o descreve. Então, por exemplo, o valor da venda, a quantidade de itens vendidos, entendeu? O valor do pagamento, a quantidade de pagamentos que eu fiz, a quantidade de pagamentos que eu deixei de fazer, entendeu? Então, entenda, o fato ele é algum evento de interesse que aconteceu, né? Tem a ver com a finalidade do negócio, e eu preciso analisar para saber se está indo bem, se está indo mal, etc. Né? Aí eu quero saber, por exemplo, como é que eu vendo ao longo do ano. Então eu vou ter a venda de um ano inteiro, puta monte de venda, e eu vou precisar agrupar aquilo, sei lá, se por semana, por mês, por algum critério, e vou ter que totalizar, né? Ou achar média, ou achar maior valor, menor valor, sei lá, mas eu vou querer, para aquele conjunto de dados que eu tenho ali, né? É tudo de mesma natureza, ou seja, são vendas, ou são pagamentos, ou são recebimentos, e eu quero, de alguma maneira, tem milhares